Meu marido preguiçoso me mandou levantar a bunda 2 dias depois de dar à luz e cozinhar para os pais dele. Eu estava sentada no quarto do bebê às 2 da tarde, ainda com o mesmo pijama do hospital. Meu corpo ainda estava se recuperando do parto e até ficar sentada era doloroso. Toda vez que eu levantava, meus pontos puxavam e eu tinha que me segurar na parede para não desmaiar. Nossa filha tinha 48 horas de vida e eu não dormia mais de 20 minutos seguidos desde que chegamos em casa. Ele entrou enquanto eu tentava fazer o bebê pegar o peito. Ela estava chorando há 45 minutos e eu sentia tanta dor amamentando que mal conseguia me segurar. Ele não perguntou se eu estava bem ou se precisava de algo, apenas disse que os pais dele viriam às 6 horas e eu precisava fazer a carne de panela da mãe dele, aquela que leva 4 horas, com o purê de batatas com alho, as vagens que ela gosta e pãezinhos caseiros. Olhei para ele achando que estava brincando. Ele não estava sorrindo. Eu disse que mal conseguia andar até o banheiro sem querer gritar. Toda vez que ficava de pé sentia como se meu corpo inteiro estivesse se rasgando. Ele fez uma cara de irritado como se eu estivesse sendo dramática. Foi aí que ele disse: "Você está sentada há 2 dias sem fazer nada. Preciso que você levante a sua bunda preguiçosa e haja como uma esposa." Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o bebê cair. Perguntei se ele estava falando sério. Ele disse que os pais dirigiram 2 horas para conhecer a neta e o mínimo que eu podia fazer era servir uma refeição decente. Eu disse que fisicamente não conseguia ficar de pé no fogão por 4 horas, que meu médico disse que meu corpo ainda estava cicatrizando e levaria 6 semanas até eu poder fazer qualquer esforço. Ele realmente revirou os olhos para mim, disse: "Toda mulher passa por isso e todas conseguem fazer o jantar." Que a mãe dele teve 5 filhos e nunca reclamou uma vez. Então ele saiu. Fiquei ali segurando nossa bebê chorando, tentando não ter um colapso total. 1 hora depois, ouvi vozes no andar de baixo. Os pais dele tinham chegado 3 horas mais cedo com sacolas de mercado. Ouvi a mãe dele perguntando onde eu estava e ele dizendo que eu estava lá em cima descansando, como se eu estivesse fazendo isso o dia todo, como se eu estivesse sendo preguiçosa. Eu estava tentando trocar a fralda da bebê quando a mãe dele bateu suavemente e entrou. Ela olhou para mim e o rosto dela mudou completamente. Ela perguntou o que havia de errado. Eu simplesmente desabei e contei tudo o que ele disse. Ela ficou completamente branca, não disse uma palavra, apenas se virou e desceu as escadas. Ouvi ela gritando com ele. Ela perguntava o que diabos havia de errado com ele. Por que ele diria que ela queria carne de panela quando ela nunca disse isso? Por que ele mentiria sobre algo assim? Ele tentou se defender, mas ela o cortou. Ela disse que trouxe comida chinesa justamente para que eu não tivesse que cozinhar, que ela lembrava como eram difíceis aqueles primeiros dias, como ela mal conseguia sentar após o primeiro filho. O pai dele subiu e perguntou se podia segurar a bebê. As mãos dele foram gentis e ele tinha lágrimas nos olhos. Ele pediu desculpas por ter criado um filho que trataria a esposa assim 48 horas depois de dar à luz. No andar de baixo, a mãe dele continuava. Ela descobriu que ele tinha inventado toda aquela história do jantar porque estava bravo que eu não estava mais prestando atenção nele. Ele realmente admitiu que achou que ter um bebê seria diferente, que eu ainda teria tempo para ele, que eu ainda iria querer intimidade física em breve. O pai dele me devolveu a bebê e desceu. Ouvi ele mandar meu marido arrumar as malas, dizendo que o criou melhor do que isso e que, até ele descobrir como ser um homem, ele não seria bem-vindo naquela casa. Meu marido tentou discutir, mas o pai dele disse que se ele falasse mais uma palavra, jogaria as coisas dele no gramado. A mãe dele subiu e arrumou o berço e trocou a bebê enquanto tomei meu primeiro banho de verdade em 3 dias. O pai dele carregou a bolsa dele até o carro. Eu vi pela janela meu marido entrar e ir embora. Isso foi há 1 semana. Ele tem ligado do sofá do amigo todos os dias deixando mensagens de voz dizendo que eu exagerei, que os pais se viraram contra ele, que todos estão sendo dramáticos e que estou afastando a filha dele. A mãe dele me manda mensagem toda manhã perguntando como dormimos. Ela veio ontem com mantimentos e potes de comida pronta, segurou a bebê enquanto cochilei por 4 horas. O pai dele ligou ontem à noite e disse que o filho precisa rastejar de joelhos antes de ter permissão para voltar para esta casa. Disse que qualquer homem que chama a esposa de preguiçosa não merece ser chamado de pai. Não atendo mais às ligações do meu marido. A mãe dele disse que eu posso ficar aqui o tempo que precisar.